Noções de administração pública: organização, princípios de organização, tipos de estrutura organizacional, departamentalização, centralização e descentralização. A organização é um dos pilares fundamentais da administração e envolve o processo de estruturar e coordenar recursos e atividades para alcançar os objetivos estabelecidos pela empresa ou instituição. Esse processo inclui o estabelecimento de princípios de organização, a definição dos tipos de estrutura organizacional, a escolha de formas de departamentalização e a decisão sobre centralização ou descentralização. Esses tópicos são frequentemente cobrados em concursos públicos, principalmente nas áreas de administração geral e gestão pública. A seguir, apresento um resumo com os principais conceitos e tópicos que são mais comumente abordados nas provas de concurso. Princípios de organização. Os princípios de organização orientam a forma como os recursos são alocados, como as funções são distribuídas e como as decisões são tomadas dentro de uma estrutura organizacional. Os principais princípios incluem divisão do trabalho. Estabelece que as atividades devem ser divididas entre as pessoas ou departamentos, de forma a especializar as funções, aumentando a eficiência. Autoridade e responsabilidade. A autoridade é a faculdade de dar ordens, e a responsabilidade é a obrigação de cumprir as tarefas atribuídas. Ambos devem ser equilibrados para evitar falta de controle ou desorganização. Hierarquia. A hierarquia define o nível de autoridade em uma organização. As ordens e responsabilidades devem ser claras, com o fluxo de comando bem estabelecido. Centralização e descentralização. A centralização ocorre quando a autoridade de decisão está concentrada em níveis superiores, enquanto a descentralização distribui essa autoridade em níveis mais baixos, oferecendo mais autonomia a diversos departamentos ou filiais. Unidade de comando. Cada funcionário deve receber ordens de apenas uma pessoa. Isso evita conflitos de autoridade e confusão no cumprimento das tarefas. Unidade de direção. As atividades que contribuem para um objetivo comum devem ser agrupadas e coordenadas sob uma única liderança, garantindo alinhamento de esforços. Tipos de estrutura organizacional. A estrutura organizacional define como os diferentes departamentos, funções e recursos são dispostos dentro da organização e como as decisões fluem entre eles. Os principais tipos de estrutura organizacional são: estrutura funcional. As atividades da organização são divididas com base nas funções que são desempenhadas, como marketing, finanças, produção, etc. Vantagens: claridade nas responsabilidades e especialização. Desvantagens: pode gerar isolamento entre as funções e dificuldades de comunicação. Estrutura divisional. Organiza-se com base em produtos, mercados ou regiões geográficas. Cada divisão tem autonomia em suas atividades, com sua própria estrutura de apoio, finanças, recursos humanos, etc. Vantagens: autonomia nas divisões, foco em resultados específicos. Desvantagens: pode gerar duplicação de esforços e ineficiência. Estrutura matricial. Combina características das estruturas funcional e divisional, com equipes multifuncionais. Cada membro da equipe tem dois supervisores, um da função e outro da divisão. Vantagens: promove flexibilidade e colaboração. Desvantagens: pode gerar conflitos de autoridade e dificuldades em definir responsabilidades. Estrutura em rede. A organização centraliza suas atividades principais, enquanto terceiriza outras funções. É comum em empresas virtuais ou globais, que utilizam tecnologia para interagir com parceiros externos. Vantagens: flexibilidade e adaptabilidade. Desvantagens: dependência de fornecedores e dificuldade de controle sobre processos terceirizados. Estrutura horizontal ou plana. Reduz o número de níveis hierárquicos, com uma maior autonomia para os funcionários. Foca na colaboração e tomada de decisão descentralizada. Vantagens: comunicação ágil e inovação. Desvantagens: ambiguidade nas responsabilidades e falta de clareza nas decisões estratégicas. Vejamos agora o item 14.
Departamentalização. A departamentalização é o processo de dividir as atividades da organização em departamentos ou unidades, que se concentram em áreas específicas. Os principais tipos de departamentalização são departamentalização funcional, baseada nas funções desempenhadas na organização. Exemplo: produção, vendas, finanças. Vantagens: especialização e eficiência nas funções. Desvantagens: dificuldade de comunicação entre as áreas. Departamentalização por produto. A organização é dividida com base nos produtos ou serviços que oferece. Exemplo: produtos A, produtos B. Vantagens: foco no desenvolvimento e gestão de produtos. Desvantagens: duplicação de esforços em áreas comuns. Exemplo: marketing e recursos humanos. Departamentalização geográfica. As atividades são organizadas com base em localização geográfica ou mercados regionais. Vantagens: adaptação ao contexto local e foco nas necessidades regionais. Desvantagens: dificuldade de integração e coordenação entre regiões. Departamentalização por cliente. A organização é dividida de acordo com os diferentes tipos de clientes. Exemplo: clientes corporativos, clientes individuais. Vantagens: atendimento personalizado e foco nas necessidades específicas do cliente. Desvantagens: desperdício de recursos em áreas comuns. Centralização e descentralização. Centralização. Características: a autoridade para tomar decisões é concentrada nas mãos de um pequeno grupo de líderes ou da alta direção. Vantagens: maior controle e uniformidade nas decisões. Desvantagens: lentidão nas decisões e falta de autonomia para os gestores locais. Descentralização. Características: a autoridade de decisão é distribuída entre diversos níveis hierárquicos ou unidades da organização. Vantagens: maior flexibilidade e rapidez nas decisões, além de incentivar a autonomia e a inovação nas unidades. Desvantagens: dificuldade de controle e falta de coordenação entre as unidades. Tópicos comumente cobrados em concursos públicos. Nos concursos públicos, os tópicos mais cobrados sobre organização incluem definição e explicação dos princípios de organização, divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, hierarquia, etc. Diferenciação entre os tipos de estrutura organizacional, funcional, divisional, matricial, horizontal, etc. Vantagens e desvantagens de cada tipo de estrutura. Explicação dos diferentes tipos de departamentalização, funcional por produto, geográfica por cliente, centralização versus descentralização, vantagens e desvantagens de cada uma e quando se deve optar por um modelo ou outro. Conclusão: a organização dentro das empresas e instituições públicas é um dos conceitos centrais na administração e a compreensão dos princípios organizacionais, estruturas e formas de departamentalização, além das decisões sobre centralização ou descentralização, são essenciais para uma gestão eficiente. Esses tópicos são frequentemente cobrados em concursos públicos e a capacidade de aplicar esses conceitos no contexto de gestão pública e empresarial pode ser decisiva para sua aprovação. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre organização. Quanto à estrutura organizacional, a departamentalização por processo procura extrair vantagens econômicas oferecidas pela própria natureza do equipamento ou da tecnologia. Na organização linha staff, os órgãos de linha caracterizam-se pela autoridade linear e pelo princípio escalar, enquanto os órgãos de staff prestam assessoria e serviços especializados. A organização linear tem como desvantagem a rigidez e inflexibilidade na sua construção, o que dificulta a inovação e a adaptação da organização a novas situações ou condições externas. Vejamos uma situação hipotética. Maria é assistente administrativa em uma organização. Suas atribuições estão diretamente relacionadas às funções administrativas de planejar, organizar, dirigir e controlar. No desempenho de suas atividades, Maria utiliza conceitos fundamentais da administração que a auxiliam na tomada de decisões corretas. Um desses conceitos é descrito a seguir. A estrutura organizacional é um instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento
das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando o alcance dos objetivos estabelecidos pelo planejamento das empresas. Sobre os princípios da administração e o planejamento organizacional, o planejamento deve incluir a definição de objetivos e metas claras, com previsão de prazos para sua execução. A função de controle na administração visa comparar o desempenho real com os padrões estabelecidos. As estruturas mecanicistas são desenvolvidas com o objetivo de promover comportamentos responsáveis e previsíveis entre os membros da organização, caracterizando-se pela centralização da autoridade decisória. Assinale a afirmativa correta em relação às estruturas mecanicistas de uma organização. As estruturas mecanicistas são baseadas na especialização individual. Sobre os motivos de existência de uma organização, para aumentar a especialização e a divisão do trabalho, para exercer poder e controle. Os estudos sobre estruturas organizacionais buscam compreender como diferentes arranjos se adaptam de maneira mais eficaz dependendo do negócio e do ambiente. Tais estudos introduziram os conceitos de organizações mecanicistas e orgânicas. Com relação a essas estruturas, é correto afirmar que a estrutura mecanicista apresenta predominância de um modelo hierárquico vertical, enquanto na estrutura orgânica prevalece o modelo horizontal. Em relação às abordagens teóricas da administração, as funções administrativas e a cultura organizacionais, a estrutura organizacional do tipo matricial apresenta como vantagens a flexibilização da equipe de trabalho e o foco centrado no produto ou na prestação de serviços. Em relação ao conceito e aos tipos de estrutura organizacional, na organização linear, cada gerente recebe e transmite tudo o que se passa em sua área de competência, uma vez que as linhas de comunicações são rigidamente estabelecidas. Quanto às características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização, na organização linha staff, apesar do convívio entre características lineares e funcionais, há forte predominância dos aspectos lineares, uma vez que são os chefes de linha que retêm a completa autoridade e responsabilidade pela execução dos planos. O advento de novas tecnologias deu origem a novos tipos de relação de trabalho, influenciando diretamente na forma como as organizações são estruturadas. Em vista disso, surgiu o que ficou conhecida como estrutura em rede, que estimula o desenvolvimento da competitividade à escala global. O processo administrativo é a engrenagem essencial que orienta as organizações, abrangendo o planejamento, a organização, a direção e o controle para alcançar eficácia e eficiência em seus objetivos. Assinale a opção que apresenta a base de atuação da função de organização, coisas. O nível de centralização ou de descentralização do poder de decisão em uma organização se relaciona com o tipo de estrutura escolhida durante o processo de organização. Alguns tipos de estruturas organizacionais possibilitam maior centralização do poder de decisão, enquanto em outras, o poder de decisão é mais compartilhado ou muito descentralizado. O tipo de estrutura que apresenta maior descentralização do poder de decisão e, ao mesmo tempo, propicia maior capacidade de adaptabilidade às rápidas mudanças ambientais é a rede. Em relação às características das organizações formais modernas, entre as vantagens da organização funcional estão a maior especialização de seus órgãos e cargos e a comunicação direta entre eles. A organização do tipo linha staff resulta da fusão da organização linear com a organização funcional. A estrutura divisional é ideal para empresas que operam em diferentes mercados ou com produtos variados, organizando-se em divisões autônomas, cada uma focada em um produto ou mercado específico, o que permite tomadas de decisão mais rápidas e focadas. Bons estudos e até o próximo vídeo.